meus queridos, graça e a paz de Cristo. Hoje é sexta-feira, 18 de julho de 2025, né? O julho está passando, amados. Hoje temos um assunto muito importante ainda, continua sendo muito importante, porque esse cada assunto agora parece que vai ficando mais importante para a gente, mas vai fechando o ano e Deus usando essa turma aqui para trazer temas importantíssimos para o nosso convívio espiritual. Vamos lá, o tema de hoje é pedindo oração. Pedindo oração. O texto está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23 até o verso 28. Tá bom? É para ler, tá, amados? Vamos lá, vamos para a nossa história. Os irmãos, me desculpe, mas o clima aqui em Itaguaí tá complicado. A gente, sol de dia, frio à noite, aí pega aquele sereno brabo ainda, que a gente trabalha à noite, né? E aí é brabo, né? E fica assim. Desculpa, tá? Um amigo compartilhou recentemente uma história verídica que ilustra a importância de ter outras pessoas orando por você. Um homem de certa igreja cristã estava andando de bicicleta ao longo de uma estrada quando foi atingido por um caminhão que vinha aproximadamente a 70 km por hora. Enquanto estava deitado e sangrando com dores e incapaz de mover-se, alguns observadores preocupados chamaram a ambulância. Enquanto esperava a equipe médica chegar, o grupo perguntou à vítima como poderia ajudá-lo. Ele respondeu: ore por mim. Olhando para ele como se fosse de outro planeta, e se afastaram desconfortáveis. O homem pediu um deles que lhe emprestasse o celular para que pudesse ligar para um dos seus amigos próximos. Deitado ali, ao lado da estrada, todo quebrado, ligou para o seu amigo que espalhou o pedido de oração para outros. Dentro de alguns minutos, mais de 2 dúzias de seus amigos estavam orando por ele. Mais tarde, ele declarou que sentiu uma paz inexplicável dominá-lo durante aquele momento. O apóstolo Paulo também pediu que outros orassem por ele, falando de uma dificuldade que provavelmente encontraria durante a viagem de volta a Jerusalém. Escreveu: peço, irmãos, que pelo Senhor Jesus Cristo, que me ajudem orando com fervor por mim. Ore para que eu escape das pessoas da Judéia que não creem em Jesus. Aí você pode ver em Romanos, capítulo 15, verso 30 e 31. Em outra carta, pediu: ore também para que Deus nos livre das pessoas más e perversas. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, verso 1 e 2. Paulo implorou aos seus amigos cristãos que o levassem em oração, porque sabia que uma das coisas mais importantes que podemos fazer em tempos de necessidade ou crise é ter outros para interceder por nós. Eu sei muito bem o que é isso, né? Eu tenho minha família, hoje eu tenho uma igreja que verdadeiramente intercede por mim, pessoas que orem por mim, e eu vejo isso como eu tenho e hoje eu vivo muito bem, né? Vivo muito bem e tenho isso em provas na minha vida. E aqui nós vemos esse caso tão inusitado, né? Um homem caído no chão, cheio de dores, e liga para o seu amigo faz aquela fofoca. Não tem aquela fofoca? Aquela fofoca santa. E ele vai, fofoca para todo mundo que o seu amigo precisava de oração, e a turma toda, nessa fofoca, começaram a orar por ele, e aquele homem, segundo ele, sentiu uma paz inexplicável. É o que Deus faz com a gente. Hoje, precisamos aprender a exercitar o trabalho de intercessão um pelos outros. Esse tempo atrás, eu estava
eu estava pedindo oração por um emprego que eu estava precisando, e todo mundo, e minha mãe, né, o pessoal da igreja, inclusive o pastor presidente da igreja, minha esposa, todo mundo oraram por mim, meu sogro, né, que é católico também, orou por mim, me abençoou, e hoje eu estou empregado, graças a esse trabalho de intercessão. E hoje eu queria dizer para você que é importante, se você está precisando de alguma coisa, se algo está no caminho até do impossível, as coisas, né, ficou meia estreita para você, comece a pedir oração. Comece a pedir pessoas para orarem por você, pedir pessoas para intercederem por você. Principalmente aqueles que estão sob a sua autoridade, que é seu pastor, que é o seu cônjuge, que é, se você ainda tem mãe e tem pai, peça a eles para orarem por você. Principalmente essas pessoas que a qual têm uma autoridade sobre você. A oração era muito importante, a intercessão era importante. Temos o caso aí de Abraão, né, e que intercedeu por a vida de Ló, que estava lá em Sodoma e Gomorra, né, a cidade toda estava toda envolvida no pecado, na promiscuidade e outras mais coisas horríveis, e Deus, e só tinha só Ló naquele lugar, e Deus tira Ló de lá, no intermédio da intercessão de Abraão, e dali a cidade destruída. Vejamos isso, como Deus pode agir no intermédio da intercessão. Quantas pessoas hoje estão sofrendo, quantas pessoas não estão passando por situações. É muito mais fácil nós julgarmos pessoas nos seus atos pecaminosos do que simplesmente fazerem um trabalho de intercessão para eles. Isso é falta de amor, né? Porque quando nós amamos, nós intercedemos. Quando nós não amamos, nós criticamos. Essa é a realidade de hoje, né? Eu já vivi isso muito já na minha vida, né? Quantas vezes eu pedi oração por uma determinada igreja, e a oração que eu estava vivendo um momento muito difícil da minha vida, uma crise muito grande espiritualmente falando, e parecia que as coisas eram e acabou que hoje eles me julgam pelo mal que pelo ato errado, talvez pelo que eu fiz, foi muito mais fácil de me julgarem do que antes prevenirem e me ajudarem em oração. E quantas vezes tem pessoas hoje passando por isso? Eu queria te chamar a atenção para que não deixe, por mais que as coisas sejam difíceis para outra pessoa, por mais que você veja a pessoa cometendo um ato muito horrível, interceda por ele, chame outras pessoas da sua confiança para intercederem por essa pessoa, clame a Deus, sobe monte, faz o que for possível, mas que ore. Eu tenho certeza que Deus vai ouvir a sua oração, tá bom, queridos? Que seja assim a nossa vida cristã. Amar é justamente orar. Quando não ama, quando não ora, porque não ama. Essa é a realidade, é assim que se prova. Então tá aqui, né, essa palavra hoje pra gente, para pedir oração. Eu sou pastor, eu não tenho vergonha de pedir oração. Paulo aqui não tinha vergonha de pedir oração. Ore por mim, porque eu vou ter dificuldade, com o pessoal lá que me ajude, porque lá eu vou ter dificuldade com o pessoal de Jerusalém, me ajude em oração para que Deus me dê graça. E assim foi. E ele orou aqui também, no 2 Coríntios, ore por mim para que Deus me livre das pessoas mais e perversas. Paulo era um apóstolo, mas ele pediu oração. Ele sabia o poder da intercessão. Como eu sei, e queria que você agora entendesse isso e soubesse disso. O poder da intercessão. Então, esse é um poder, esse destrói qualquer situações ou cogitação que o diabo queira fazer contra nós. Ele destrói, porque o poder da oração, quando diz a Bíblia que 2 ou 3 pessoas orarem, Deus vai agir, Deus já está agindo. Imagine agora, aqui, dúzias de pessoas oraram por esse homem, e esse homem foi abençoado. Daí ele conseguiu passar numa boa, com aquele probleminha de todo quebrado ali, tudo arrebentado, e ele conseguiu passar porque pessoas oraram por ele. Orem pelas pessoas, orem por pessoas que estão precisando de oração. Não julgue ninguém, simplesmente ore.
Deixa Deus colocar compaixão em seu coração. Tenha compaixão das pessoas, independente que seja o estado dela espiritual ou moral. Não importa. Orem por essas pessoas. Quem sabe hoje, aquela pessoa que está lá na prostituição, que está no mundo do tráfico, no mundo das drogas, no mundo da criminalidade, elas dependem da sua intercessão para estarem no convívio novamente, para poder ir ao convívio da vida cristã. Quem sabe é isso? Ore por essas pessoas, interceda por elas, clame a Deus por elas, jejue por elas. Eu tenho certeza que Deus vai ouvir a sua oração, meu amado. Tá bom? Deus abençoe. Vamos lá. Examine e diz o seguinte: leia a carta aos Efésios, capítulo 6, verso 18. Observe quantas vezes Paulo diz que devemos orar uns pelos outros. Está aí. Então leia lá, capítulo 6 de Efésios, versículo 18. Ou considere, o que acontece a nós e àqueles que oram por nós quando pedimos oração? O que acontece com a gente? Eu estou aqui abençoado. E você? O que você acha? Terminando. O que você fará para orar mais vezes pelos outros? O que você pode fazer? O que você pode fazer para orar mais pelas pessoas? Vamos orar, amados. Vamos continuar orando. E eu tenho certeza que o poder da oração da igreja, nossa, ela vai mudar muita coisa no nosso dia a dia. Deus abençoe a sua sexta-feira. E amanhã, sábado, vamos dar continuidade. O tema, mais um tema aqui que eu estou vendo aqui, muito importante, tá bom? E tenho certeza que Deus continuará falando conosco, como tem falado todos os dias comigo, tá bom? E amanhã, eu até escrevi aqui, mas já vou lembrar, amanhã vamos fazer 200 mensagens, hoje 199, né? Amanhã é 200 mensagens, 200 dias, a partir da manhã, no caso hoje, faltam 166 dias para podermos terminar o nosso 365 dias andando com Deus. Olha que coisa interessante. O tempo está passando, amados. Deus abençoe. Até amanhã.